Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje vamos falar sobre o câncer de colo retal, já que nesse mês de março acontece o mês de conscientização e prevenção. E ainda no último dia 5 de março, a Beneficência formou 28 novos médicos e especialistas. No programa de hoje você confere como foi a formatura dos residentes. Não sai daí, hein? No ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Esse mês de março é o mês de prevenção ao câncer de colo retal. É o terceiro que atinge mais os homens, perdendo para o câncer de próstata e de pulmão, e o quarto que atinge mais as mulheres. E sobre esse assunto eu converso com ele, doutor Alfredo Pomella. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Como é que está? Tudo jóia. Faz tempo que a gente não conversa aqui no Beneficência, né, doutor? Temos Tem um tempinho muitas já. atividades, né? Lembrando que estamos sem máscara porque estamos seguindo, respeitando o protocolo exigido. Doutor, esse mês é um mês de prevenção, de conscientização do câncer de colo retal. Para dar uma relembrada, o que vem a ser esse câncer, doutor? Então, como você já disse, o câncer coloretal é o câncer que é o terceiro maior incidência de câncer entre os homens e o quarto entre as mulheres. O que é o câncer coloretal? É o câncer que atinge o cólon e o reto, o intestino grosso, reto e ânus. Ele pode ser definido, ele pode ser genético ou de fator adquirido, né? Por uma tendência individual. Mas, por definição, é o câncer que atinge cólon, reto e ânus. Doutor, quando fala em genético, seria a tendência hereditária por causa de pai ou mãe que já tiveram? Então, nós temos dois casos. Quando a gente fala em genético, a gente diz de uma alteração genética que a pessoa desenvolve o câncer. E isso é familiar. Pai, filho, mãe, irmão, normalmente atinge uma gama de parte da família. Ou quando a gente tem uma tendência familiar, é outra coisa. Assim, quando o pai ou a mãe tem. E aí nós consideramos parentes de primeiro grau. Pai, mãe ou irmãos. Sempre em linha direta. O câncer de colo retal, ele é maligno? Todo câncer coloretal ele é maligno. Sempre é maligno. E quais seriam os fatores de risco, doutor? Então, um dos grandes fatores de risco do câncer coloretal é a sociedade civilizada ocidental, né? São os fatores alimentares e as novas condições de vida que as pessoas têm hoje em dia. Então, o tipo de alimento de gordura insaturada, pouco consumo de fibra, pouca alimentação saudável. Quando eu digo saudável, é o tipo de alimentação ocidental que nós temos, que ela é muito condimento, muita conserva, muita conservante, gordura insaturada, diferente da alimentação mais antiga. Só para você ter um exemplo, os japoneses que migraram para os Estados Unidos, né, e que adotaram a alimentação ocidentalizada, começaram a desenvolver mais câncer coloretal do que os próprios japoneses que estavam no Japão. Tá. Agora, doutor, no caso dele, ele é de fácil diagnóstico, ele demora? O câncer coloretal, ele começa a atingir normalmente uma faixa etária acima dos 50 anos. Então, o câncer coloretal, ele nem sempre ele é muito espalhafatoso nos sinais. Ele pode começar com o sangramento retal, na hora de você evacuar, ou sangue pingando no vaso, e isso necessariamente não implica em câncer, mas implica em que você deve investigar, né? A hemorroida dá um sangramento coloretal, a colite dá um sangramento coloretal, fissura, doenças orificiais dão um sangramento coloretal. Mas o câncer também. Então, quando as pessoas acima dos 50 anos já começam a ter esse tipo de sangramento, existe a obrigatoriedade, ou um bom tom, um bom termo, manda que você investigue isso. Então, no caso, ele é um câncer que ele atinge mais as pessoas na faixa etária de 50. Acima dos 50 anos. E no anos. início da entrevista, eu falei que é o terceiro que atinge mais os homens e o quarto na mulher. Aí, quando o senhor fala de prevenção, que esse mês de março é o mês da conscientização, qual é o exame para poder fazer preventivamente, saber se existe a possibilidade de estar com o câncer ou de adquirir? A partir dos 50 anos, as pessoas deveriam se submeter pelo menos a uma colonoscopia, né?
E o diagnóstico é feito simples, é um exame simples, de um preparo um pouquinho desagradável, mas é um exame extremamente simples em que você pode diagnosticar o câncer ou você pode diagnosticar fatores predisponentes, que são os pólipos, tá? E quando você faz isso, muitos pacientes chegam com pólipos e são retirados, ou seja, aquilo iria desenvolver um câncer e não existe mais. Então a colonoscopia é um excelente exame para isso. Mas vamos falar do início do diagnóstico. Eu tive um sangramento, você foi evacuado, teve um sangramento, aí você vai no seu médico, no clínico, ele pede um sangue oculto em fezes. Vai dar positivo. Quando dá positivo, existe, né, a obrigatoriedade, então, de você investigar isso. Por exemplo, vai no coloprocto e ele vai fazer o exame proctológico, um toque, e pode fazer inicialmente a retossigmoidoscopia. Com isso você já consegue um monte de diagnóstico ou não. Se você não encontrar nada nesses 3 primeiros exames, aí você consegue pedir a colonoscopia, que é o exame do cólon inteiro, tá? Mas o diagnóstico é muito fácil. E o diagnóstico precoce salva a vida, né? Porque você consegue fazer o tratamento, você consegue operar. Então, de verdade, o câncer coloretal, ele é um câncer que você consegue diagnosticar cedo se você fizer a prevenção correta. Agora, doutor, no caso, existem outros sintomas? O senhor falou do sangramento, às vezes na própria fezes, mas, por exemplo, aquela pessoa que tem a irregular, um dia funciona, um dia não, diarreia, constipação, cólica. O que nós temos é o seguinte, aquela pessoa que tem um hábito intestinal de uma certa forma, a cada 2 dias, a cada 3 dias, de repente, ele começa a fazer uma obstipação, ou seja, ele começa a demorar mais tempo para evacuar. Ou ele tem uma evacuação muito dura e depois uma diarreia importante. Ele fica um período obstipado ou sem fazer cocô, de repente uma diarreia importante. Já cabe uma investigação. Tá? Qualquer alteração do hábito intestinal ou da forma das fezes, você já implica em que você teria que fazer uma investigação por um coloprocto. E é muito interessante isso, porque a gente nem sempre olha o nosso... E é importante olhar, né, as fezes. É importante olhar as fezes, é muito importante. Tá? Aquela pessoa, então, que costuma ter, por exemplo, quando se fala em diarreia, às vezes a pessoa fala assim, hoje eu estou com diarreia. A diarreia, na verdade, é considerada a partir de mais de um dia, 2 dias, ou eu fiquei um dia com diarreia, já é preocupante? Não, nós temos a gastroenterocolite aguda, que é aquela diarreia normal, infecciosa. Quando a gente diz que é preocupante, quando você começa de forma recorrente a ficar com o intestino preso, que é a obstipação, seguido da diarreia. Estou obstipado 1 semana, de repente eu evacuo e vem uma diarreia intensa em volta. Ou mesmo quando você começa a ficar obstipado muito tempo. Aí eu evacuo a cada 2 dias, de repente comecei a evacuar a cada semana. Né? Porque aí você pode já estar tendo uma oclusão, uma suboclusão. Certo. Doutor, uma vez feito o diagnóstico, foi constatado o câncer de colo retal, como que é feito o tratamento? Cirúrgico. Somente cirurgia? Você faz a cirurgia e ela é considerada curativa quando você tem na peça anatômica fatores que não promovam metástase, né? A cirurgia, quando feita no momento adequado, ela é curativa. Claro que você precisa continuar fazendo o tratamento, você precisa continuar fazendo acompanhamento oncológico. Há necessidade de quimio, radioterapia? A necessidade de você encaminhar para o oncologista para ele ver se vai fazer químio ou rádio. Né? A radioterapia é mais utilizada quando o câncer é mais baixo, mais reto, mais extra-abdominal. E a gente pesquisa, faz o que a gente chama de estadiamento, que é verificar se ele não acometeu os pontos de metástase, pulmão, fígado. Então, se você tem um câncer que você operou, um câncer coloretal que você operou e ele não tem metástases, a grande chance dele ser curativo.
Certo. E aí, no caso de cirurgia, a pessoa depois ela tem uma vida normal, ela vai precisar mexer com a alimentação? Alimentação sempre, né, doutor? Alimentação sempre, mas o que acontece é o seguinte, as pessoas às vezes não vão no médico com medo de ter o câncer coloretal, com medo de ter que usar a famosa bolsinha que é a colostomia. Nem sempre na cirurgia coloretal a gente tem a colostomia como caso. Existe a possibilidade sim de se usar uma colostomia que pode ser provisória, né? Um estoma provisório que depois vai ser reconstruído o trânsito. A gente faz isso toda semana aqui. Então as pessoas não devem ter medo de investigar com medo de achar, com medo de usar a bolsa. E alimentação, que você me disse, a alimentação normalmente continua, a pessoa pode se alimentar normalmente. E o hábito intestinal, às vezes, ele muda, altera um pouquinho, dependendo do tamanho ou que a gente retira de uma peça cirúrgica do cólon. Porque o cólon é o grande responsável em reabsorver água no nosso organismo, tá? Doutor, caso de pessoas que tiveram na família pais, avós com algum tipo de câncer, deve fazer o exame antes dos 50 anos? Então, vamos supor que um paciente teve o pai dele que teve o diagnóstico de câncer coloretal, fez o diagnóstico aos 50 anos. É recomendável que ele comece a fazer a investigação dele pelo menos dos 38 anos para frente. Doutor, obrigada pela sua entrevista. A gente que tirou o doutor Pomelo lá do centro cirúrgico para dar essa entrevista. Então eu queria que o senhor deixasse seu recado então para aquela pessoa que está fazendo 50 anos, já passou dos 50 e que tem medo de fazer esse exame. Bom, 50 anos é uma idade, parece que é uma idade mágica, né? Você, homem, tem que fazer exame de próstata, tem que fazer o exame de roida. Eu acho que nada previne mais do que a prevenção. Nada ajuda mais do que a prevenção. Então não tenha medo de fazer um exame. Se você de repente está perto dos 50 anos e começou a evacuar com sangue muito, né? Se você sabe que não tem hemorroide e começou a fazer cocô com sangue, não custa você ir procurar um coloproctologista, procurar um médico para você fazer os exames, para você pelo menos investigar a possibilidade de um câncer coloretal, que eu repito, quando diagnosticado precocemente, ele é de uma chance de cura alta. Oi, Cris, tudo bom? Nós vamos dar uma dica hoje de um prato completo, mas bem leve. Nós vamos falar de uma salada clássica, conhecida, chamada caprese, é uma salada italiana, mas muito simples de fazer, com poucos ingredientes, muito saborosa e nutritiva. Nós vamos trabalhar com queijo, tomate, manjericão, um pouquinho de molho pesto e castanhas, pode ser qualquer castanha. Aqui nós vamos trabalhar com nozes, né? Que é mais acessível aqui no nosso país. É uma salada bem nutritiva e substitui uma refeição com perfeição. Ela vai acompanhada de palitinhos, uns pães palitinhos, né? E aí está a nossa dica de hoje. Até uma próxima vez. Estamos apresentando Beneficência na TV. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Voltamos a apresentar Beneficência na TV.
abrindo a solenidade, a 6ª turma de formandos de residentes aqui da Beneficência, nosso presidente Ademir Pestana. Foi um último ano de residência difícil, mas conseguiram fazer e com êxito essa residência, essa formatura agora de novos 28 especialistas, né? A gente fica muito feliz, né, em nome da Beneficência Portuguesa, poder ter um hospital de média e alta complexidade na nossa cidade, ter aqui médicos conceituados, né, e ter o programa aqui de residência médica, né? Isso demonstra a qualidade dos nossos profissionais, além de convênios com universidades, trazendo para cá também os seus professores, enfim, a gente cada vez mais avançando na ciência, na tecnologia, que é muito importante. E hoje 28 novos especialistas formados aqui na Beneficência Portuguesa. Para nós da diretoria, isso é uma alegria muito grande, né? A 6ª turma de novos médicos em nossa região, em nossa cidade. Então nós estamos aí muito felizes com isso. Foi uma solenidade um pouco diferente, né, presidente? Os familiares não puderam estar presentes, eles ficaram acompanhando através do aplicativo Zoom. Teve distanciamento, não pôde se estender muito, mas acho que todos eles tiraram uma experiência e a importância da vida, de se tratar a vida mesmo, o lado humano durante essa pandemia, né, presidente? Então, no ano de pandemia, você ter aí 28 especialistas, né, é difícil, porque muda conceitos, o hospital trabalha com o seu corpo de colaboradores muito preocupados, né? Mas você percebe o sentimento da humanização, o sentimento da importância maior da vida quando uma guerra dessa, eu digo a guerra de um vírus que nós desconhecemos, vem e começa a tirar as pessoas dos nossos convívios, né? Então a gente lutou para que a gente pudesse fazer uma boa residência e, sem dúvida alguma, ela foi muito grande, inclusive no aspecto humanização e enfrentamento. Então é isso, cada ano, cada residência é uma história, um novo caminho, por isso que a medicina a cada passo muda os seus conceitos e avança, e a Beneficência faz parte disso nesses seus 161 anos de vida. O programa está indo ao ar durante o mês de março, a solenidade aconteceu no mês de março e é comemorado o Dia da Mulher. Nossa, queria que o senhor deixasse uma palavra, então, para todas as mulheres. É verdade, esse mês é o mês da mulher, né? Eu queria, primeiramente, dizer que a Beneficência tem mais de 70% dos seus colaboradores são mulheres, né? Então a gente sabe dessa responsabilidade e apesar de um ano de muitas dificuldades, nós conseguimos enfrentar porque as mulheres estão dos nossos lados, né? Eu queria aproveitar aqui também o programa para mandar um abraço, um beijo grande para minha filha, um beijo grande para minha esposa, a Ivânia, enfim, para minha nora, para minhas netas, enfim, um beijo para vocês, mulheres. Vocês são a essência do mundo, a essência da vida. Doutora, como foi a sua residência desses últimos 2 anos? Foi boa, a gente aprende muito, né? Aprendi muito, principalmente agora veio a pandemia, foi totalmente atípico. Então a gente teve que aprender uma doença nova que chegou pra gente de uma maneira muito brutal. Perdemos muita gente, aprendemos muito. Agora a gente pode falar que a gente já sabe um pouco mais sobre a doença, ainda falta bastante, mas torcendo muito para essa vacina para todo mundo. E a expectativa agora? Melhor, né? Fazendo a outra residência, eu estou fazendo nefro e assim daqui a 2 anos a gente se forma também, tendo mais uma residência. Foi uma experiência muito boa para mim, porque eu saí de casa para crescer como profissional. E você não é daqui, você não é brasileira? Não, eu sou da Bolívia. Conta um pouquinho da tua história, você veio da Bolívia e fez faculdade de medicina aqui no Brasil? Não, eu fiz faculdade lá na Bolívia e eu vim fazer residência da anestesiologia aqui. E por que você escolheu aqui para fazer residência? Porque é um hospital que tem um nome reconhecido e a oportunidade que eles deram para mim. Espero que todo mundo tenha o melhor, todo mundo aprendeu muito aqui, todo mundo está agradecido com os professores.
sempre vamos pôr em alto o nome da beneficência portuguesa. Dr. Miguel Ângelo, que é o presidente aqui do Centro de Estudos e também delegado do CREMESP, sexta turma, mais uma turma de formandos. Oi, boa noite, Cristiano, e boa noite, telespectadores. Sim, a sexta turma, e a gente fica muito contente que o pessoal está se especializando, né? A sexta turma de especializandos, né? Então são pessoas que acabaram já a formação, a graduação em medicina e fazem mais 2 ou 3 anos de especialidade para serem especialistas, né? Nós do CREMESP, nós damos muita atenção e olhamos com muito bons olhos o médico que especializa-se, porque a gente sabe que é um profissional que pode levar o melhor da medicina ao paciente. Agora, doutor, nesse ano de pandemia, o último ano deles e a formatura deles, a gente está vivendo essa pandemia. O que muda para eles essa experiência de passar por essa pandemia? Olha, o que muda para eles é muito interessante, né? Porque quando eles estavam fazendo a graduação, que terminaram há 2 anos atrás, não existia, eles não tiveram aula de Covid, né? E hoje eles se veem tendo que se atualizar no estudo do Covid, SARS-2. E isso que a gente busca passar para eles, que o médico ele nunca pode deixar de estudar, né? Porque a medicina é muito dinâmica, a cada dia surgem novos métodos diagnósticos, novos tratamentos e novas doenças, como a Covid, né? Dr. Felipe, que foi preceptor de cardiologia, né? Um ano difícil, o senhor até se emocionou durante o seu discurso. Foi um ano difícil, né? Um ano ímpar, como eu disse, né? Essas pessoas fizeram história. Quando os nossos netos, quando os nossos bisnetos forem estudar isso daí, eles vão saber que nós estávamos presentes, né? Isso nos faz ter força, né? Nos faz seguir em frente, nos faz ter vontade. Virão tempos ainda difíceis no nosso país, mas a Beneficência Portuguesa cumpre com o seu papel, que é formar médicos. Em especial eu, que participei desde o primeiro dia, da primeira turma, do primeiro residente, da primeira prova, da primeira avaliação da Coreme, me sinto extremamente feliz por participar da sexta turma. Que recado que o senhor deixa, então, para esses novos médicos cardiologistas? Eu acho que o recado é de otimismo, de responsabilidade, e meu recado pessoal é agradecer por ter me permitido fazer parte da história de algum deles e por eles fazerem parte da minha história. Meu muito obrigado. Então, foram 3 anos, né, de muito aprendizado, muito engajamento e experiência profissional, experiência pessoal, novos amigos no caminho, né? Então, acho que tudo que fica são boas coisas, boas lembranças que eu vou levar para o resto da minha vida. Agradecer a minha família, agradecer a todos e, assim, esse ano que passou um ano difícil e continuando com essa dificuldade também nesse começo desse ano, relacionado à pandemia, né? Então a gente está aqui sempre lutando, sempre junto, sempre tentando dar o máximo, o melhor, com o intuito sempre de salvar e preservar vidas. Acho que esse é o intuito da nossa especialidade. Algum agradecimento para algum médico? Agradecimento para toda a equipe da anestesia, para aqueles que não puderam estar presentes, né? Para os meus chefes que foram responsáveis por tudo, por todo o meu conhecimento. Então, somente agradecer a todos, eu não tenho como pontuar nenhum nome, eu só tenho que agradecer a todos de uma maneira coletiva. Se eu falar um ou outro e esquecer de outro, eu vou ser injusto. Então, todos eles, meu muito obrigado. Foi uma experiência incrível, aqui a Beneficência Portuguesa foi uma casa para mim, sem sombra de dúvida. Fui muito abraçado, muito bem recebido logo nos primeiros dias que eu pisei no hospital. Dr. Sandro da Inês, não só o meu mentor, meu chefe,
anestesista-chefe e preceptor da residência de anestesia, terapia intensiva também, me abraçou como um professor, né? Hoje me sinto mais que preparado para o mercado de trabalho. Aí, inclusive, fui convidado para ser preceptor hoje do serviço, sou plantonista da casa, trabalho, inclusive, aceitei o serviço com muita honra. Hoje foi meu primeiro plantão, inclusive, aqui, e hoje aqui participando da nossa colação de grau com muita honra e muita satisfação, muita dedicação. Graças a Deus só construí amizades aqui, uma família que se construiu, sem sombra de dúvida. É um lugar que costumam falar que a Beneficência Portuguesa é uma família, né? E só quem está aqui entende isso, e realmente é uma construção entre colegas que se torna realmente uma amizade. O coleguismo se torna uma amizade, acho que essa é a construção mesmo, né? Foi muito bom esses 4 anos, né? Mesmo levando em conta ano passado, que foi um ano bem atípico, que a gente não conseguiu colocar todas as nossas ideias, nossos planos em ativação, mas foi um ano que foi bom, deu muito aprendizado, a gente aprender a lidar com situações novas e também lembrar do dom da vida, né? Que a gente viu que como a vida é frágil, a gente perdeu muita gente nesses últimos anos, principalmente nessa pandemia, e a luta continua, né? Como foi para você ser o orador dessa turma? Foi um prazer, não esperava ser escolhido, mas pediram para eu ser o orador da turma. Também que eu já era o representante, então acabou ficando elas por elas mesmo. Bom, o Beneficência na TV de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado. Quer rever a dica do chefe ou as matérias que a gente passou hoje? É só acompanhar os nossos endereços sociais, estão aparecendo aqui no seu vídeo. Clica lá, acompanhe o programa de hoje ou você pode rever matérias anteriores. O programa de hoje fica por aqui, até a próxima semana, neste mesmo horário, para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.